Olha, nessa semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promoveu a cúpula do clima com representantes de 40 países que apresentaram propostas para a preservação do meio ambiente. Para a gente analisar as metas e os projetos apresentados pelo Brasil, especialmente, a gente conversa aqui no Jornal da Manhã com o coordenador de comunicação do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo. Mais uma vez, Cláudio, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia para vocês, Lívia e Thiago. Bom, é curioso que, em meio a tanta discussão sobre o clima e as promessas que o Brasil fez nessa cúpula, nós temos a informação, que foi divulgada de ontem para hoje, que o orçamento federal traz menos recursos para o combate ao meio ambiente. Isso frustra de que maneira a expectativa do setor, Cláudio? Olha, não chega a ser uma surpresa, viu, Thiago? Dado tudo que a gente tem visto o governo fazer nos últimos 2 anos e 4 meses, surpresa teria sido se o presidente Bolsonaro tivesse aumentado o orçamento para a área ambiental na proposta de lei orçamentária desse ano. Ele não fez isso, ao contrário. Foi o orçamento mais baixo em 2 décadas para o meio ambiente. Em cima disso, ainda teve um corte, né? Só soa bem contraditório, porque 24 horas antes dele ter anunciado esse corte de orçamento, ele tinha prometido lá na cúpula, diante de 40 líderes mundiais, que duplicaria a verba para fiscalização ambiental, né? Então, assim, não é nenhuma surpresa vindo de quem vem, mas não deixa de ser curioso o próprio presidente da República desmentindo a si mesmo menos de 24 horas depois, né? Cláudio, eu queria saber a sua opinião em relação à manutenção que o próprio vice-presidente Mourão disse que o presidente Jair Bolsonaro disse por esses dias que pretende prorrogar a permanência das Forças Armadas lá na Amazônia Legal. É um trabalho que está sendo efetivo, você vê com bons olhos, ajuda nesse combate ao desmatamento, às queimadas ilegais, a presença desses militares por lá? Lívia, foram feitas 2 operações de garantia de lei de ordem na Amazônia. Uma foi a primeira, né, Verde Brasil 1, em 2019. Ela chegou atrasada na época das queimadas, durou pouco tempo, mas nesse mês e pouco que os militares ficaram na Amazônia, sob coordenação dos órgãos ambientais, IBAMA, Instituto Chico Mendes, as queimadas tiveram uma certa queda. A gente viu ali o mês de outubro, que não é exatamente o mês mais agudo de queimadas na Amazônia, mas teve uma redução expressiva das queimadas em outubro de 2019. No ano passado foi tudo diferente. A GLO ela assumiu em maio, né, as tropas chegaram em maio. Dessa vez, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, que são os órgãos que têm especialização em combater desmatamento e queimadas, estavam subordinados ao Exército. E o que a gente viu foi uma falha completa dessa operação, que custou aí 400 milhões de reais, mais ou menos, e de fato não conseguiu reduzir queimadas nem desmatamento. A gente viu as queimadas num aumento de 15% no ano passado em relação ao recorde de 2019, né? Lembrando que 2019 foi um ano de queimadas muito altas. E em 2020 elas foram ainda piores, e o desmatamento cresceu durante 2 anos consecutivos. Então, de fato, essa operação não funcionou nos moldes em que ela foi realizada. Agora, a gente não tem, neste momento, né, as tropas saem no próximo dia 30, a gente não tem nem Forças Armadas, nem IBAMA. Essencialmente, não tem ninguém tomando conta da lojinha na Amazônia agora. Bom, o presidente dos Estados Unidos prometeu que o país vai reduzir a emissão de gases em 50% até o fim da década, até 2030. Uma pergunta mais técnica: de que maneira se reduz a emissão? São as empresas que se comprometem a poluir menos? É toda uma cadeia que precisa ser engajada? E, claro, o poder público precisa fiscalizar. Na prática, como se dá efetivamente e para se confirmar uma promessa de redução de gases? Tiago, é sempre uma mistura de cenoura e porrete, né? No caso dos Estados Unidos, você tem um setor de energia que é altamente emissor, porque, diferentemente do Brasil, a maior parte da eletricidade
americana é gerada por combustíveis fósseis. O carvão já foi a imensa maioria da matriz elétrica dos Estados Unidos. Hoje ele perdeu muito espaço para o gás natural, especialmente na última década, e foi isso que permitiu ao presidente Barack Obama baixar as primeiras regulações no sentido de limitar a poluição, o lançamento de gás carbônico por termoelétricas, usinas termoelétricas fósseis nos Estados Unidos. Isso é um movimento que já vinha acontecendo, as emissões americanas já vinham caindo, mas para chegar nessa meta de redução de 50% a 52% que o presidente Biden propôs até 2030, os Estados Unidos vão ter que acelerar muito a redução do uso de carvão mineral. Vão ter que, isso se faz por meio de regulações, mas isso faz também por meio de incentivos a indústrias limpas, a energias limpas, renováveis, e aí não tem jeito, o Estado tem que exercer o seu papel regulador para dar um sinal para o mercado de que agora a banda toca desse jeito aqui. E o jeito como a banda toca nos Estados Unidos, na União Europeia e cada vez mais na China é uma eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, também no setor de transportes, que é super importante. No Brasil é o principal responsável pelo consumo de combustíveis fósseis, e tem que ter regulação e incentivos para que essas indústrias renováveis, que já são competitivas com as indústrias fósseis, possam ganhar a escala que elas precisam para a gente chegar aí na meta de 1,5 grau, limitar o aquecimento global a 1,5 grau nesse século. Ou seja, Cláudio, é uma cadeia complexa de mudanças que precisa ser feita. E eu te pergunto, com base nisso, se a neutralidade climática que foi proposta, que foi comunicada pelo presidente com esse adiantamento em 10 anos, para 2050, é uma meta palpável. Primeiro, cabe aqui um esclarecimento. Ainda precisamos ver o que significa na prática essa coisa que o presidente Bolsonaro falou lá, porque o Brasil nunca teve, vou repetir aqui, o Brasil nunca teve uma meta para 2060. O que aconteceu foi que na atualização do compromisso brasileiro no Acordo de Paris, em dezembro do ano passado, na qual a ambição das metas brasileiras foi reduzida, aliás, foi mencionado ali um compromisso indicativo de longo prazo de zerar emissões líquidas em 2060, ou de neutralização em 2060. Compromisso indicativo não é meta. Compromisso indicativo é que nem eu falar que vou começar a fazer exercício algum dia aí. Então, não tem valor jurídico nenhum, o governo não pode ser cobrado por isso e não tem obrigação nenhuma de entregar. Então, quando o presidente fala antecipar para 2050, ele está antecipando para 2050 uma coisa que ele nunca adotou. A gente precisa ver se o Brasil vai agora adotar um compromisso formal com neutralização em 2050. Isso passa por elaborar, conforme as regras do Acordo de Paris, conforme o convite que o Acordo de Paris fez aos seus países partes, elaborar um plano de longo prazo, que eles chamam de estratégia de longo prazo de descarbonização. Isso o Brasil não tem. Aliás, o Brasil não tem sequer um plano de implementação das metas para 2025 e 2030. Então, de fato, foi uma coisa que ele declarou, e o bom de declarações de governantes, pelo menos em governos normais, é que a gente pode cobrar deles depois, mas precisamos ver ainda o que vai ser feito na prática dessa promessa. Cláudio Ângelo, que é coordenador de comunicação do Observatório do Clima, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, bom fim de semana.